depois da vitória do Mengão na estreia da Libertadores da América. 1-0 sobre o Deportivo Táchira fora de casa, gol do Juninho, que entrou, primeiro toque na bola, o cara já fez o gol e deu essa primeira vitória para o Flamengo. A gente vai falar muito sobre esse jogo aqui no Linha de Passe, mas claro, a gente também vai passar sobre a vitória do Palmeiras, também fora de casa contra o Sporting Cristal, por 3-2, entre outros assuntos aqui, e o bom jogo entre Bahia e Internacional, que terminou com um placar de 1-1. Estou aqui com o Paulo Calçade, com o Jean Oddi, com o Pedro Ivo Almeida, sim, ele está aqui, e Vitor Birner, para a gente trocar uma ideia, começando com esse confronto. E eu ia abrir com você, Pedro, mas já está tudo certo com o Calçade, eu vou ali que o homem fez o jogo. É isso que eu ia te falar. O homem estava ali, já está tudo certinho, cheio de anotações para falar dessa estreia do Flamengo. Se não foi aquele futebol maravilhoso, vistoso, também está começando ainda a competição. Deu para o gasto, é isso, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, Fantasportes. Assim, e até isso é questionável. Poderia ter tomado um gol aos 48. Tomou pressão no final. Só não tomou porque a finalização, que sabe lá trave, quem tirou quem que tirou aquela bola, porque foi um erro do Balsa, né? De frente para o gol, chutou para fora. Então, assim, é um Flamengo que, se comparar individualidades, ele é superior a qualquer jogador do Deportivo Táchira. Sem dúvida. Todos os jogadores. Mesmo as reservas. É claro que faltou o conjunto, faltou, principalmente no meio de campo, se não tinha o Arrascaeta, o Gerson, então no centro ele não tinha como se organizar, mas tinha 4 atacantes. O que precisava era uma melhor distribuição e movimento para jogar entre linhas, era um time num 5-4-1, quer dizer, ele fazia um bloco, mas era assim, tudo muito frágil, né? Não é um desenvolvimento tático maravilhoso da equipe. Uma equipe, eu vi o Flamengo errando passes demais, simples no meio de campo, então o resultado foi ótimo, que era o que se esperava. Sair 3 pontos, ganhar o Deportivo Táchira. Agora, a forma, ela precisa ser discutida, debatida. Não foi legal. Não foi legal. Okay. Pedro Ivo Almeida, tudo bem, Pedrão? O que achou da estreia do Flamengo aí na Libertadores? Tudo bem, William? Boa noite, um abraço a você, Calçade, Jean, Birner. Não fujam muito do que o Calçade já resumiu. Resultado muito, muito, muito bom. E é preciso falar, né? Um Flamengo que sofreu recentemente com o Alcas, com o Milionários, que sofreu, sabe, com o Nublense, sofreu para vencer fora de casa. O Flamengo não vencia fora de casa desde 31 de agosto. Do goleada sobre o Vélez. Isso, já estava ficando velho na memória, puxado. Então, a vitória é muito importante, sim. Não adianta falar que mas só o resultado. O Flamengo precisava vencer, sim, nesse início de Libertadores. Aí a gente vai para o segundo papo, que é o que o Calçade fala. A maneira como foi, que ele fala não foi legal. E eu estou de acordo. Por exemplo, não venceu na estreia do Brasileiro, mas eu vi coisas mais interessantes ali de entender jogo, mudar postura de segundo tempo. Me agradou mais, mas faltou o gol. Faltou o gol. Hoje teve o gol. A bola do Juninho, que não entra no fim de semana no Campeonato Brasileiro, entra hoje e é muito importante. Agora, é preciso entender. Esse desenho de primeiro tempo, que logo no início se desenhou como algo que não funcionaria. O Felipe até faz uma troca ali no meio do primeiro tempo, né? Mas demora. E a coisa estava tão assim, saltava tanto aos olhos, que na primeira participação, não é só do Juninho, na primeira participação do Alexandre, ele aciona o Cebolinha. O Cebolinha faz um movimento que não vinha fazendo antes. E eu acho que todo mundo esperava muito, talvez, ou não esperava tanto porque a fase não é boa do Ayrton Lucas, uma associação de Ayrton Lucas e Cebolinha que não aconteceu. Então, o Alexandre aciona o Cebolinha vai ao fundo, tem o toque do primeiro pau ali do Bruno Henrique, que é característico para o Juninho chegar, né, finalizando. Então, precisou de muito pouco do Flamengo, que tinha muito pouco para construir esse resultado. Agora, passado isso, o final do jogo, é o que eu falo, a importância da vitória. Em outras edições, aquela última bola ali do Táchira teria entrado, a gente estaria aqui num outro cenário de questionamento, de um início de trabalho do Felipe Luiz, mas que agora, quando era para valer, a coisa não aconteceu. Então, o flamenguista, o rubro-negro, ele pode comemorar muito o resultado, mas ele pode também querer explicações do Felipe Luiz e de um time que não funcionou no plano de jogo também no final da partida, depois do gol, William. Mas isso aí, Birner, passa por ausências importantes, porque é um time sem Arrascaeta, sem Gerson e sem Wesley, né? Que o Wesley tem sido um lateral fundamental. Sem Danilo. Oi? É outra opção sem Danilo. Sem o Danilo também, né? Já são 4 aí que a gente coloca na conta titulares desse time. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Calçado, Jean, as fãs do esporte. É óbvio que se o Felipe tivesse todos esses jogadores à disposição, a escalação seria bem diferente. E a gente está falando principalmente de diferenças do meio campo para frente. O tipo de construção seria diferente, porque nós estamos falando, por exemplo, do Arrascaeta e do Gerson. Dos jogadores com passe, construção, com capacidade de criação, que os jogadores escolhidos não têm por características diferentes, são outros tipos de jogadores, né? Se tivesse o Pedro,
Obviamente você tem a bola longa que funciona bem, o cara que sai da área, que finaliza melhor, a jogada de lado termina mais bem, mais bem acabada. Então, são caras que fazem uma enorme diferença. Mas eu não acho que a atuação do Flamengo hoje foi ruim. Eu acho que a atuação foi uma atuação razoável. Me lembrou um pouquinho até a circunstância, apesar de um jogo bem diferente, porque o Flamengo tem todo o domínio da partida, menos no final, quando ficou um pouquinho vulnerável. Lembrou um pouquinho o São Paulo ontem, quando ganhou de 1-0 também, porque o Flamengo tinha muito a bola, mas não conseguia construir. Chances estão claras de gol, com exceção aquela do Luiz Araújo, que se cai no pé esquerdo, provavelmente terminaria melhor, cai no pé direito, não é o bom dele, mas com o Luiz, o Michel e o Everton, você tem muito mais velocidade para um jogo de transição. Só que o Tátira não deu espaço para transição e velocidade. O Tátira jogou como a gente imaginava, ia jogar mais fechado, e aí o Flamengo precisava fazer uma pressão mais bem executada na frente. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável. Eu não espero que o time do Flamengo faça partidas em altíssimo nível em todos os jogos, principalmente com essas ausências. Eu espero que o Flamengo ganhe os jogos, que seus jogadores se comportem como operários, não como estrelas que podem resolver o jogo a qualquer minuto, como a gente assistia até o ano passado. Eu acho que isso aconteceu. O Flamengo ganha por 1-0. O jogo do Central de Córdoba contra a LDU terminou 0-0. Se o Flamengo ganhar o jogo da semana que vem no Maracanã. Em casa, Que é muito favorito. Já abre 5 pontos para o Central Córdoba. Se a LDU ganhar o jogo dela, já fica no mínimo 2 pontos de vantagem da LDU. Ou seja, para o início de Libertadores, acho que tá ok, tá legal. Porque geralmente, bem lembrou aqui o Pedro. E os outros jogadores vão voltar, vale lembrar isso. Sim. Inclusive a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo, mas já é o retorno do Pedro que é uma peça importante. Por falar em Pedro, quem fez o gol hoje foi o Juninho e ele falou com a nossa equipe. Vamos nessa. Con Juninho, jugada importante el día de hoy para marcar diferencia acá en Pueblo Nuevo y te llevas el gol. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. ¿Cuáles fueron las debilidades que consiguieron en el rival y sus fortalezas para llevarse la victoria el día de hoy? Não, sem dúvida nenhuma, isso fortalece, dá confiança pro grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança. Mas agora é trabalhar pro próximo jogo. Además de esto, el próximo partido contra un rival bastante difícil. Agora, nesse momento, acho que o meu time está pensando só agora no nosso brasileiro. E o próximo jogo da Libertadores é só na outra semana e vamos procurar estudar o próximo adversário. Gracias. É um grupo que, né, Jean, que exceção feita a LDU, é um grupo que, mesmo que o Flamengo encontre algumas dificuldades de escalação, e o Felipe acertando essa equipe, é até meio louco falar isso, que a gente costuma dizer muito, né, Jean? Tem um elenco, o melhor elenco da América do Sul e tal, etc. Consegue ter boas peças, a gente vê algumas delas aí em ação, né? Mas, mesmo com algumas dificuldades, é um grupo para esse elenco do Flamengo, com esse treinador agora, a forma como está trabalhando, encontrar problemas para se classificar em primeiro lugar, né? Pelo que a gente já viu do Tátira, pelo que a gente já viu do confronto de ontem, acho que o confronto é mais com a LDU ali, né, o Jean? Boa noite, William, boa noite a todos. Sem dúvida, assim, o grupo é bem tranquilo, né? E acho que a própria atuação do Tátira hoje demonstra isso. Então é claro que a LDU é o time que pode eventualmente complicar ou atrapalhar a vida do Flamengo em busca da liderança, mas acho que ninguém discute a classificação do Flamengo desde que as bolinhas definiram ali o sorteio, né? Eu até acho, sinceramente, que, claro, para mim também você não pode usar os desfalques como argumentação para a partida. Eu estou mais com Calçado em relação ao nível do jogo do Flamengo. Acho que foi abaixo, evidentemente, mas também acho que é normal. É comum. Primeiro, é comum, vamos falar a verdade, né? Dos brasileiros que ganharam na Libertadores nessa primeira rodada, acho que não tem ninguém que saia coberto de elogios pela atuação que fez. Então, enfim, é um começo de Libertadores, os times não estão 100%, as equipes se fecham contra os brasileiros, é normal que seja assim. Então, também não vejo grande problema. Agora, não achei a atuação boa. Não acho que contra a equipe do Tátira dê para usar a argumentação dos desfalques para justificar. Acho que não seria mais fácil o jogo? Cara, eu Então tenho a gente até... tem que discutir o elenco do Flamengo. Não, mas... Né? Não. Quem disse que ele é o melhor? Quando tem o falei desfalque, aqui, né? faltaram aqueles. O resultado tem muito a ver com o elenco. Dava para jogar muito mais. Não, por exemplo, o Tátira dá bote errado. Resolveu. Dá bote errado e outra coisa. Dá passe daqui até Você tinha em campo hoje, por isso eu achei até boa a escalação do Felipe Luiz, porque você tinha em campo hoje jogadores com uma capacidade de quebrar linhas muito alta. Porque quando que você viu isso? É isso, você tem 3 jogadores ali que tem muita habilidade. Eu concordo com o Birene em relação à velocidade
velocidade não podia ser explorada por nenhum dos 4, mas os 4, né, e essencialmente mais os 3 da linha de meias, já que o Bruno Henrique começa como um falso 9, são todos jogadores com capacidade do drible, né, de romper aquelas linhas defensivas do Táchira, e a gente não viu isso acontecer. Eu acho que, no fim das contas, o gol sai quando o Flamengo passa a ter um cara mais de referência dentro da área e com menos de 1 minuto esse cara mete o peito na bola porque estava ali dentro da pequena área. A assinatura do Felipe Luiz? Completamente. E tem Porque ele faz a mudança, e ali até em relação ao tipo de jogador. Quer dizer, ele coloca um cara de referência. E eu entendia ele não colocar esse cara no começo do jogo, porque é legal num jogo como esse, que você sabe que o time vai estar totalmente fechado, você ter os caras de habilidade ali na frente. Sim. E o Flamengo tinha todos esses caras. Agora, o jogo, acho que não foi uma boa atuação, mas para mim, menos pelo que o Flamengo não conseguiu criar durante 80 minutos e mais pelo que ele permitiu que o Táchira fizesse nesses 10 minutos finais. Eu acho que esse é a dificuldade para enfrentar a defesa fechada, cara. O Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid. Não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância, que o Flamengo não fez, com cruzamentos, que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo. Enfim, eu acho que, tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo para mim são esses 10 minutos finais, porque aí, diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. não estou dizendo nem atacar, mas, cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. Também, o Jean já falou dos 10 minutos finais, e é claro que o rubro-negro está assistindo a gente, sofreu ali no final, não precisa repetir. Mas eu fiquei, não é assustado, mas eu fiquei talvez um pouco... Eu esperava diferente o início. Porque outro papo seria, se a gente sentasse aqui para falar, teve uma imposição, teve chegada, teve velocidade, mas a gente entrar no papo do Pedro, que faltou um cara para finalizar, faltou uma situação... Mas o Flamengo estava moroso, era um Flamengo moroso de primeiro tempo. Era um Flamengo que você olhava e falava, são homens de velocidade, mas esses homens não estão velozes nem quando tem campo. Faltou, exatamente, muito fechado, mas nem quando tinha bola. Foi começar a jogar quando você traz o Luiz Araújo, ora para o meio, ora o Michael para o meio. Eu acho que depois da metade do primeiro tempo ali, que primeiro o Michael acha um passe, depois tem uma finalização. Mas era um Flamengo diferente do Flamengo de outros problemas que a gente já viu esse ano, que era, por exemplo, o segundo tempo contra o Internacional. O que aconteceu? O Flamengo entende o jogo, muda sua forma, mas tinha uma imposição, tinha uma criação, faltava finalizar melhor, mas era um Flamengo que estava ligado no jogo. Até quando foi pior no primeiro tempo contra o Inter, era pior porque tinha o Inter dificultando, tinha um outro time bom do outro lado, mas não era desligado no jogo. O Flamengo de início hoje não me pareceu um Flamengo mobilizado para uma Libertadores, para o que é o ano do Flamengo. Você está falando que você não ganha em casa, fora de casa, você não ganha fora de casa desde 2022. 23 a gente sabe como foi aquela Libertadores arrastada, ser eliminado. 24 é eliminado. Então, você fala tanto de priorizar, e isso me chamou a atenção. Não só o final ali que poderia com qualidade segurar a bola. Era um Flamengo diferente da rotação que eu imaginava. Você poderia pensar que não funcionaram, os 4 homens ali de frente, faltou alguém, também estou calçado, faltou alguém ali. Parecia que tinha um buraco ali, faltava alguém, estava muito claro que faltava alguém. E com todo respeito, puxa o Luiz Araújo, o Michael, o Ayrton Lucas não vem bem. Não vem bem. E aí, quando você para ver por que foi tão preterido recentemente, do Flamengo, dá para entender. Elenco espetacular. E assim, e a coisa não vinha acontecendo, só que ia além do mau funcionamento técnico, que é o que eu acho que o Jean cita no final do jogo. Era um Flamengo moroso contra um adversário fraco. A gente pode falar que o Tati era um adversário fraco. Claro. Mas é vice-líder dali. Então, isso no primeiro tempo também me chamou a atenção. O Flamengo vai acelerar com uma mudança de metade do primeiro tempo e vai acelerar com a mudança do Alexandro e do Juninho. Aí para passar para o Calçado, aí eu acho que sim tem elenco. Porque você perder tanto, tinha esquecido do Plata, é Plata. Tinha o Plata também, É o Plata, Fora é que Gerson. A gente nem coloca mais o Pedro na conta. É o Wesley. Aí não funciona o plano inicial. Aí você vem com o Alexandro e você vem com o Juninho. Aí é elenco. Esse Flamengo que não jogou, ele é um outro Flamengo. Ele modifica, quando esses caras estão em campo, você modifica o jogo. Então, qual era o desafio do time que entrou em campo hoje? Não era jogar como aqueles que não estavam presentes, porque não existe essa característica. Era apenas entender que é superior ao adversário e buscar alternativas. Por exemplo, você tem 2 jogadores no meio de campo, Pulgar e o Nico de la Cruz. 4 atacantes. Então você tem o Bruno Henrique
prendendo 3 zagueiros, o Bruno Henrique, prendendo 3. Na matemática, que a gente vive falando de superioridade numérica, você tem 1 prendendo 3, vai sobrar jogador. Onde é que você se coloca? Não ao lado da marcação, entre linhas, ali para receber a bola. O que acontece? Nem sempre tinha opção. O Luiz Araújo, tendo que... Ele deveria ter tido um pouquinho mais de... Entre linhas não existia praticamente, né? Não existia. Eu não concordo. Várias vezes, imagina, durante o jogo, eu olhava para o jogo, tava lá o Michael entre linhas. Só que o Michael é um cara pro tapa na bola longa. E não é um jogador para correr. O tapa, só que ele não jogou sozinho, Birner. Ele tinha o Cebolinha e tinha o Luiz Araújo. Faltou o quê? Um entendimento de quem ocupava que tipo de espaço. Aí a bola fica muito no pé dos volantes, porque não tem para quem passar, o Nico de la Cruz fica pensando, o Pulgar também, a bola não sai. Pô, pro adversário que está com 5-4-1, é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga. Tá, Misha. Ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele está olhando para a bola, está todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Táchira como um time muito frágil. Sabe? E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo. Mas era um jogo, por exemplo, para o Luiz Araújo, ter mais movimento pelo centro do que se amontoar. Tem horas que tinha Michael, Cebolinha e Luiz Araújo no mesmo setor. Para que isso? Agora, os laterais... Aí entra a questão dos laterais. O Varela, em alguns momentos, veio por dentro. Olha essa jogada dele. Sim. Ele tem que entender o seguinte, se eu tenho tanta gente nas beiradas, não vou ser eu que vou passar ali. Eu vou para dentro. E o Ayrton Lucas? Ninguém sabe, ninguém viu. O Varela tá passando. O Ayrton Lucas, ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que quando você fala que tem 3 caras marcando o Bruno e vai sobrar necessariamente alguém livre, eu não concordo muito, porque como o time do Táchira jogava com uma linha de 4 na frente do quinteto e tinha a dobra dos lados, 2 zagueiros do Flamengo ficam no Barão Castilho, e aí você iguala o número de jogadores. E aí, é o que o Jean falou, não tem espaço entre as linhas. O que eu poderia, se eu for buscar uma crítica à ideia de jogo, eu também acho que a atuação do Flamengo foi apenas razoável. Eu não achei que foi boa. Só não achei que foi tão ruim assim. Por quê? Porque esses 3 jogadores não têm característica de jogarem por dentro. Você pode dizer, que podia entrar com o Alan, fazendo uma dupla com o Eric, e aí de repente você adianta o De La Cruz, porque ele joga um pouco mais entre as linhas, mais ou menos como meia. Só que esse jogador para fazer isso, com facilidade, não está à disposição. Porque os 2 jogadores que poderiam fazer isso com mais facilidade seria o Gerson do lado para dentro, né, e o Arrascaeta. E alguns outros podem ser, por exemplo, Cebolinha, desse trio, é em tese o que mais tem condições de jogar como um suposto meia, apesar de não ser um meia, porque é muito mais atacante. Joga muito por dentro. Joga muito por dentro. Vários... Mas vindo com a bola de frente. Eu vejo... Eles inverteram ali, né? Ele e o Michael. Que a característica dos jogadores do Flamengo elas não se encaixaram, tal. Contra a LDU, eu vou concordar com você. Mas contra o Deportivo Táchira, é impossível. Me diga um jogador Deportivo Táchira que chega a 30% do jogador do Flamengo. Isso eu não estou nem discutindo contigo sobre isso. Eu só acho que, por serem 3 jogadores que gostam da jogada de frente, de receber a bola com algum espaço para o drible ou para a tabela, e como os laterais não funcionaram para você fazer essa tabela, como funcionou quando o Alexandre entrou, e aí com 2 jogadores na área com uma dobra na frente, dificultou, e no primeiro lance o Flamengo fez o gol com esses jogadores, eu só acho que tecnicamente eles sofreram pela característica em que atuaram. Acho que os laterais poderiam ter resolvido o jogo, não resolveram. Acho que os volantes poderiam construir melhor e não construíram. Só que eu não acho que o Flamengo teve problemas coletivos e também não acho que esses jogadores são jogadores que eu dispensaria do elenco. Eu só acho que hoje as coisas não andaram tão... Perfeito. Eu só acho que os jogadores não funcionaram tão bem hoje. Achei a atuação razoável. Não consigo elogiar, não consigo criticar tanto assim. O Flamengo pode jogar muito mais, todo Flamengo sabe disso. E para uma estreia de Libertadores, nessa circunstância, imaginando ainda que os melhores jogadores virão e que quando estiverem, por exemplo, à disposição, Pedro, Gerson e Arrascaeta,
são titulares, 3 desses saem. Então, mas Wesley você entra. sabe que eu acho que eles também... Aí voa, aí é outra coisa. Eu acho que pelo pouco espaço hoje, com essas duas linhas grudadas ali, uma de 5 e uma de 4 do Táchira, eu acho que mesmo... E podia sofrer um pouco. Mesmo o Gerson e a Arrascaeta, eu tenho dificuldade para encontrar o espaço para o passe, para encontrar um jogador livre. Quer dizer, tudo isso é muito complicado Mas joga com nesse uma facilidade cenário. no espaço curto. Não, então, mas aí que tá. A única coisa que eu discordo um pouco, assim, é que eu acho que estes jogadores todos que você citou, exceção feita talvez ao Bruno Henrique, que depende muito do espaço para velocidade e tal. Eu acho que eles têm a capacidade do drible no espaço curto também. O Luiz Araújo tem essa capacidade, o Cebolinha tem essa capacidade, o Michael tem essa capacidade. Não é que eles só conseguem driblar, não é que eles são aqueles caras que conseguem ganhar do adversário porque eles jogam a bola na frente e saem correndo atrás dela. Eles são jogadores habilidosos. E isso, aí, por isso que eu não discuto a escolha do Felipe Luiz. Eu achei boa a escalação quando eu vi. Falei, cara, que sentido faria colocar o Alan ali para, ok, você ia ter um meia que é mais meia, né, avançado, colocando o Alan ao lado do Pulgar. Mas vale ser mais agressivo contra um time tecnicamente tão fraco. Então, mas Eu entendi. Eu acho que assim, a agressividade dependia muito dos jogadores também. A Isso. própria iniciativa desses caras de falar, não, beleza, eu vou pra cima, porque no fim das contas é o que dá pra fazer neste cenário. E acho que o Flamengo tinha 3 jogadores dribladores com capacidade de drible no espaço curto, eles não fizeram isso e o gol sai no momento em que você tem uma referência dentro da área. Coincidência ou não, porque foi 1 minuto depois e não dá pra dizer, puxa, mas coincidência ou não, a hora que entrou esse cara e que você passou a ter um outro tipo de jogo, porque até então a dependência era quase que exclusiva desta habilidade individual dos jogadores, foi o momento que o Flamengo foi 1 a 0. Essencial. O lateral conseguiu fazer uma jogada com quem estava do lado. É essencial, porque antes não saía a jogada. E quando você escala o Ayrton, que em algum momento já foi um jogador de característica de ultrapassagem, o Cebolinha, você acha que esses dois vão interagir, né? E você não teve nenhuma interação. Nada. Então aí também não dá para dizer que o Felipe É pensou em algo, inventou algo. É o Ayrton com o Cebolinha. Cebolinha Tem cai, toda a lógica. acontece, e não tem nada. A única coisa que eu acho é uma discussão talvez semântica. Quando você fala, eu acho que não tem que criticar, porque às vezes parece que você criticar, você está atacando pedra. Não, eu acho a vitória ótima. O Flamengo largou com 3 pontos na Libertadores, isso não acontecia há muito tempo. Nos últimos 2 anos, perdeu. Perdeu um ano e empatou outro. Perdeu para um Alcas, lembra? Lembro, Então, assim, 2-1. a coisa melhorou. Só que a crítica que eu falo é que quando o Jean fala, a gente espera um pouco mais do 1 contra 1. Tem coisa que não é só da linha de 5 da linha de 4, tem coisa que é de iniciativa. A circulação lenta e morosa não é só da linha de 4. É. A falta de iniciativa dos jogadores de ponta que tem característica não é só da linha de 5 e da linha de 4. E aí eu achei esse Flamengo, aí tudo bem, criticar e nem tacar pedra, veja bem. É criticar que poderia ser melhor e que a gente espera um pouco mais do Flamengo. Poderia ser melhor. Eu achei um Flamengo moroso, sabe? Burocrático, devagar, pouco mobilizado, como gosto de falar, pouca intensidade. Eu olho para o só jogo achei contra pouco o Inter, inspirado. eu olho para o jogo contra o Inter, que o adversário foi superior, porque tem qualidade no primeiro tempo, e eu vejo coisas mais interessantes. Eu olho para o segundo tempo contra o Inter e eu consigo dizer que foi a atuação melhor. Então, E é não normal só sobre no futebol, resultado. né? Exato. Então, ali tinha Joga um Flamengo melhor muito e às mais vezes ligado, perde ou empata. muito Olha mais o ciente que não Atlético, podia dar né, mole pro Pedro? Inter. O Atlético- Roger fazendo e o Felipe reagindo. E o time entendendo. Hoje não, hoje foi uma coisa ali de início de vamos ver, não rodou, gira pra cá, o Calçado falou, né? A bola não chega lá, então fica girando de um volante pro outro. Aquela circulação demora quase 1 minuto, aí dá a sensação que o jogo tá chato. Isso eu acho que vai além da retranca da linha de 5, da linha de 4. É uma questão de iniciativa também de jogadores. Assim, eu não consigo entender. É claro que eu vejo... O Bruno Henrique é um jogador adaptado hoje para jogar mais adiantado. Mas quando eu vejo Michael, velocidade, e ele é drible em velocidade. Né? Se separar alguém na frente dele já é diferente. Mas ele tem... O Bruno também O Bruno dessa forma. o Bruno é mais, eu Agora, acho. Nisso. Cebolinha tem mais habilidade. E Luiz Araújo também. Aí, você tem um adversário que não te permite, você está mais difícil de driblar, não tem espaço, sair para cima, ninguém... Falando, o que está faltando no jogo, né? O drible, gente, não é assim. Né? A gente sempre ouviu isso, como se fosse... Até porque eles... Vai cair do céu o drible, mas eu vejo as conexões, muito mais simples. Eu sou o Luiz Araújo, Cebolinha, tem o Bruno Henrique, quando a gente se aproxima, a gente joga. Quando o Ayrton Lucas se aproxima, você joga. Quando o Varela está perto, você joga. Você joga, triangula. Quando os 4 começam a se distanciar dos 2 volantes, só sai passe na vertical.
Você só acessa. Aí você vai bater na linha o tempo todo. Mas você não acha que faltou mais dos laterais que dos atacantes? Até porque eles. o jogo aconteceu em um terço do campo. Porque o seguinte... Tava todo mundo junto ali, Cara, Calçade. se eu vou instalar os 4 atacantes na linha de 5, vai ficar tudo esperando a bola ali. Aí eu vou também despejar nos 2 laterais uma missão fenomenal. Agora, eu acho que, você olhando, quando você tem tantos jogadores que atuam pelas beiradas, o jogo dos laterais ele precisa ser redefinido. E o Varela ainda tentou. O Ayrton Lucas nem aí não quis nem saber. Porque eles podiam estar mais por dentro. Né? E aí é uma questão do treinador. Talvez não confie nisso. Mas se eles estão um pouquinho mais por dentro, eles preenchem o setor vazio, que é o meio de campo. Você tem mais passe, né, para poder acessar os caras que estão na frente. Quando ficam aqui, os laterais presos, os 4 lá, você fala para o Nico de la Cruz e o Pulgar. Pulgar não é o primeiro volante, não é o Pirlo, né? Que vai armar o time. Aliás, talvez isso até pudesse ser discutido, assim, do ponto de vista da necessidade dele. Mas aí eu acho que também é normal. Você dizer, cara, assim, você está jogando fora de casa com um adversário que em algum momento vai tentar te atacar, como o Tátira tentou. Porque é frágil. O Tátira é adversário que ele é jogo maroto. Mas eu acho que a escalação... Se você facilitar, ele te pega numa chance. A escalação é consciente dessa fragilidade. Eu acho que a escalação do Felipe Luiz, para mim, não tem muita discussão sobre a escalação. Você não pode dizer que ele não foi para ganhar o jogo. Exato. Ele levou em conta a fragilidade do adversário. Agora, a gente está falando aqui, cada um de uma coisa... E acho que, de alguma maneira, tudo pode ser somado. Eu não estou olhando para esse jogo, eu estou pensando na Libertadores. Claro. Hoje é um ponto de partida. Né? E esse Felipe cenário Luiz, vai ser um cenário normal, né? Sim. Para o Flamengo. Talvez com exceção da LDU. Mas você digo, na temporada, não só na Libertadores. No próximo jogo, que é em casa, o adversário vai vir assim, paredão. Não, e assim, e mesmo assim, você acha que quando agora o Flamengo for jogar contra o Vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa, o Vitória vai querer. O cenário de tantas peças ausentes é que será normal. Porque eu acho que a turma fora resolveria muito desequilíbrio de hoje. Sim. Felipe Luiz, vamos lá. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, continuar que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição. E reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Não tivemos a gente não estava refinado hoje à noite. E alguns aspectos, claro que o adversário nos colocou em situações que nos complicou bastante. Mas eu sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. O adversário tinha um plano de jogo interessante, que nos causou dificuldades em algum momento, com bolas principalmente em contra-ataque e na profundidade, mas que os jogadores, como eu falei, competiram bem. Se me surpreendeu a mudança de sistema, que o Deportivo Táchira não vinha jogando com uma linha de 5. Os últimos jogos jogavam com uma linha jogavam no 4-4-2, e isso sim me gerou surpresa. Mas, como eu falei, não foi a nossa melhor noite, e o importante é que o time soube competir bem para poder vencer. Sim. Así. Buenas noches, profe, por aquí. Profe, en el fútbol es el que la meta, ¿no? Pero en momentos Táchira desdibujó por momentos al equipo del Flamengo en una comparación abismal, ¿sí? Lo que cuesta la plantilla del Flamengo a lo que cuesta Táchira. ¿Esperaba un resultado más abultado o siente que pudo haberlo cristalizado mayormente? Claro que sabia que iba a ser um partido difícil, não tinha... desculpa, tem que falar em português, né? Desculpa. Eu tinha certeza absoluta que o jogo ia ser difícil. A gente saiu ontem 10 da manhã do Rio de Janeiro e chegamos 11 da noite na Venezuela. Esses jogadores fizeram uma viagem incrível e, no final das contas, sim, temos um orçamento maior, temos um time que é um elenco mais caro,
mas entram 11 contra 11 dentro do campo. E jogamos na casa do adversário, era um jogo difícil, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, o adversário tem qualidade, tem jogadores, tem um plano de jogo muito claro, sabe muito como jogar e nos criaram dificuldades totalmente natural do futebol, aonde meus zagueiros fizeram um jogo esplêndido, tiraram várias bolas cruciais para que a gente não pudesse tomar gol. A última linha, na verdade, com os volantes, né? E o time saiu vitorioso. Poderia ser, como você falou, mais abultado, não? Poderia ser outro resultado? Sim, mas na Libertadores nunca é fácil, nunca nada é fácil. Então temos que valorar muito essa vitória. Buenas noches, por aquí. Boa noite. Quería preguntarle cuál es el balance general que usted hace del partido y cuál es el nivel de satisfacción luego de lo que vio hoy con respecto a lo que va a ser el resto del torneo. Muchas gracias. Acho que o jogo foi um jogo muito difícil porque, primeiro, o Deportivo veio como uma linha de 5, baixava um bloco em 5-4-1 e tivemos muita dificuldade de entrar, né? A gente conseguia, talvez estávamos um pouco lentos na circulação, não conseguimos encontrar os espaços, né? Porque não existem muitos espaços e como a gente não circulava bastante a bola, esses espaços não se abriam. E nos momentos que se abriam, não estávamos finos, né? Com a bola, nos domínios, nos passes, no último passe, na última finalização. Erramos muito mais do que costumamos errar e isso deu a possibilidade do adversário ter mais a bola e fazer a gente correr atrás da bola. Depois, conforme passou os minutos, fiz uma mudança tática onde o time se sentiu um pouco mais confortável com a bola e criamos um pouco de dificuldade nessa última linha de 5, que era uma linha agressiva, sem medo de sair para caçar o nosso time e com bastante coberturas, né? Então, isso nos gerou bastante, como eu falei, dificuldade na criação da progressão da jogada. Não tínhamos dificuldade na saída de bola, mas sim para fazer a jogada progredir até a área do adversário. Então, isso foi um mérito do adversário, do treinador do adversário, dos jogadores que fizeram um esforço grande. Mas aí é o que eu falo, né? Nesses dias que nós estamos bem, o time soube competir e lutar para tentar vencer. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, numa coletiva dessa para trás, você disse que nem sempre o time vai ter uma nota artística, vai jogar bem. E hoje, muito longe disso, assim. Como você falou, o técnico mudou o sistema, colocou uma linha de 5, depois uma linha de 4, meio que retrancou o time inteiro. O Flamengo teve alguma dificuldade, acredito até pela falta do Gerson e pela falta também do Arrascaeta no meio-campo, na questão de criação. Mas desde 2022, você ainda jogava, o Flamengo não ganhava fora de casa na Libertadores. Aquele jogo 4-0 contra o Vélez, a semifinal na Argentina. A final é jogo único, então a gente nem conta. Mas eu queria saber de você, assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo o time não apresentando essa nota artística como você gosta que o time joga, como você se encanta, como encanta a torcida, queria que você falasse da importância dessa vitória. Há tanto tempo o Flamengo não vencia fora e como é bom vencer, e eu queria que você falasse disso. No outro dia me perguntaram, né, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né, para uma equipe. Os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos e isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. E, fora de casa, como eu falei, com uma viagem tão cansativa, que não é desculpa, mas que sim, o adversário está na casa deles e tem a torcida deles a favor. E o meu time soube competir bem, soube passar por esses momentos de dificuldade que passamos durante o jogo, e eu valorizo muito essa vitória porque me demonstra que esses jogadores não param de querer vencer. Eles querem vencer, têm muita fome, muita ambição e continuam trabalhando muito para isso. Buenas noches por aquí. Profe,
el primer tiempo el equipo se vio un poco más tranquilo, jugaron un poco más relajados, pero en el segundo tiempo salieron con otra intensidad, con mucho más ánimo. ¿Qué les dijo a ustedes en el vestuario? Si se puede saber, porque la cara fue distinta y a muestra un botón, el gol llegou en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Gracias. Bueno, eu acho que no primeiro tempo é verdade que a gente parecia ter uma tranquilidade, mas não é o que eu peço, né? Eu acho que a gente teve dificuldade de entender como entrar nessa última linha, sendo que foi uma surpresa, né? Então, porque realmente não preparamos e isso gerou um certo... alguns jogadores não estavam se encontrando e não estavam se encontrando confortáveis dentro do campo até passar uns minutos. No intervalo, corrigimos alguns detalhes micro e o time voltou, e depois com as trocas ainda também um pouco mais fresco, com as ideias mais claras de onde estavam os espaços e como atacá-los. E acho que esse foi o motivo, né? Depois, assim, como eu falo, até a zona 2 do campo, ali, bloco médio, o time estava chegando bem com muita facilidade. O problema era progredir em função da forte marcação que o adversário tem, e muito boa. Até me deixa curioso para o decorrer do campeonato, porque é um time muito forte em casa e acho difícil que alguém ganhe pontos aqui, por isso que eu valorizo muito mais essa vitória. Felipe, aqui do lado direito. Boa noite, parabéns pela vitória. Em diversos momentos, a televisão focou o seu rosto e mostrava que você estava um pouco insatisfeito, né? Queria que você falasse o que você achou de ruim até certo ponto no jogo ali que te chamou a atenção. Não sei quando me focaram, né? Não sei quando pegaram a minha imagem, porque teve muitas coisas que sim, que eu acho que temos que corrigir durante esses próximos dias, principalmente posicionamento e entendimento de espaço. E talvez fosse isso, mas também houve muitos momentos bons e que eu aplaudi e elogiei os jogadores. Então, claro que o treinador sempre está ali cobrando e tentando exigir dos jogadores o máximo possível para que tudo saia da maneira perfeita, mas nem sempre é um controle de videogame que a gente está ali na mão, né? Profe, buenas noches por acá. Quería preguntarle cuál fue la clave para ganar el partido el día de hoy aquí en el Estadio Pueblo Nuevo y también sobre el próximo rival, cómo enfrentarlo y cómo hacer esa preparación previa para lo que será el próximo partido de Copa. Espanhol. ¿Puedes repetir? Perdón. ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? ¿Cuál fue la clave para ganar el partido? Okay. Y la segunda, sobre el próximo rival, cómo preparar este partido de cara a lo que será la próxima semana. Gracias. La clave fue tener paciencia, controlar bien las transiciones, que es algo que no hicimos bien, no controlamos muy bien las transiciones, pero eso hemos mejorado en el principio del segundo tiempo. Conforme perdíamos la pelota conseguimos recuperar rápido y atacar mejor los espacios, entender mejor dónde dejaba el rival los espacios para poder atacar y aprovecharlos, ¿no? Con más pases verticales, más pases al espacio y hacerles sufrir corriendo hacia su portería. Yo creo que esa fue la clave. Verdad que el gol fue una jugada aislada, pero ese era el objetivo, ¿no? De entrar por ahí. Y el próximo rival, sinceramente, ahora me toca fin de semana domingo contra Vitória y aún tengo que estudiar este rival para depois pensar no outro partido da Libertadores. Ok? Muito bem, então é o Felipe Luiz, que nunca destoa muito, né, do que a gente discute aqui e tal, porque, né, ele vai lá, vai na real e tal, e claro, dizer que a atuação defensiva foi esplêndida, não chega a ser esplêndida, mas é muito boa. Aliás, a parte defensiva, a gente estava falando até na redação, a parte defensiva do Flamengo, em que pese a fragilidade do adversário, é algo que sempre preocupava o torcedor do Flamengo. Era sempre muito frágil defensivamente. Bola aérea, que a gente fala do Corinthians, toma muito gol de bola aérea e tal, posicionamento zagueiro, volantes. O Flamengo vai dando demonstrações neste ano, e desde o ano passado com o Felipe Luiz, que esse é um ponto que me parece que está mais sólido, né? De novo, em que pese a fragilidade do adversário hoje. E hoje no final tomou uma pressão ali. Eu acho que até, assim, eu nem concordo muito com a avaliação sobre a capacidade defensiva do Flamengo hoje, porque o Flamengo não foi exigido defensivamente até os 27, por 80 minutos. E a partir dos 80 minutos, quando o Flamengo foi exigido, ele poderia ter tomado gol, como o Calçade falou. Então eu acho que
nem é questão. Eu acho que ele foi muito bem, e as entrevistas dele são maravilhosas, né? Sim. Ele vai muito bem ao analisar as dificuldades que o Flamengo teve na criação, e aí eu concordo. E eu acho também que, assim, tem uma coisa, ele pode até ter sido pego de surpresa, porque certamente ele estudou muito mais o Táchira do que a gente, ele foi ver muitos jogos para trás, certamente. Agora, cara, você, assim, dirigindo o Flamengo, prepare-se. Porque linha de 5 vai ser uma constante até mesmo contra times que não estão acostumados a jogar com linha de 5. Com linha de 4. Não, então, nem com 3, a primeira linha 4. de 5, a segunda linha de 4. Acho que o que o Táchira fez hoje vai ser não vou dizer que vai ser um padrão, porque obviamente tem muito time no Brasil que vai tentar fazer valer a sua qualidade para jogar. Mas assim, vai ter muito time que para se defender contra o Flamengo vai considerar Inter, que só desse jeito o Inter para se baixa um defender. quinto homem sábado no fim de semana no primeiro tempo, em dificuldade. O jogo muda um pouco depois que o Felipe consegue ler, depois que o Inter se lança um pouco mais. Mas já é uma tônica, até o bom time do Inter. Exato, se até eles times olharam bons, né? os últimos 5 jogos, eles não viram linha de... então. Além de uma linha de 4, nenhum desses jogos. Sim. Mas mais para trás, é raro, mas chega a usar a linha de 5, o Táchira. E usou contra o Flamengo. Que era se chega a usar, contra o Flamengo vai ser usado, se chega com a usar, certeza, exatamente. Um jogo ou outro contra o Flamengo. Isso, exatamente. Porque faz todo sentido. Mas, ainda mais se sabe o poder do adversário. Acho que talvez ele não imaginasse o Pérez Greco que o Flamengo tivesse 4 atacantes. Mas ele estava preparado para isso. Tanto que a linha dele era extensa. Mais o pessoal de meio de campo. No time de hoje, ele usou esse time que jogou como teste na rodada passada, no venezuelano. Sim. Na sexta-feira. Na semana passada. Ele usou, porque assim, só um jogador saiu da equipe que jogou na sexta-feira, o Calçadilha, que é um volante. Mas entrou um zagueiro, todos os zagueiros estavam lá. Quem é zagueiro nesse time? Zagueiro, vamos lá. O Vivas, o Camacho, Maidana, Tamish e o zagueiro. O Sadiono, Requena, Cova são volantes. Então só tinham 2 jogadores com um caráter um pouquinho mais ofensivo. O Castilho e o Sousa, camisa 10 jogado do lado direito em cima do Ayrton Lucas. Todos os outros foi uma busca por um time com uma capacidade maior de marcação, que mesmo assim tem problemas sérios de posicionamento, né? Isso, o Deportivo Táchira. Então, esse é o tipo da jogada que a gente acabou de ver, uma jogada que poderia sair perfeitamente, está vendo? Uma jogada que tem movimento, triangulação e ataque no espaço na área. Isso. Mas ele admitiu na coletiva que ele não esperava e os jogadores tiveram um pouquinho de dificuldade para se adaptar a isso. Sim. E aí que vai a observação no jogo. Com a qualidade dos jogadores do Flamengo diante do adversário que tem fragilidade técnica, essas triangulações, elas são ouro. Olha, mais uma. Né? Ali é o Varela passando. Não, o Varela dentro da área com o Luiz Araújo por dentro. Você vê que eles inverteram ali esse funcionamento. E é isso que tem que ocorrer. Quando o lateral está passando, um vai por dentro, tu vai aberto. E a gente já viu Varela na área e o Luiz Araújo. É só isso. Um entendimento, porque é uma equipe, foi a mais frágil, acho que o jogo mais simples de enfrentamento que ele vai ter no grupo. Até o Central Córdoba, acredito eu, vai dar mais trabalho. Daria com esta equipe. Se for chegar lá, Rascaeta, Gerson... Aí é outra conversa. Aí é outra conversa e logo vai ter o Pedro. Aí a galera que se cuide, porque vai ser outra parada. Quando eu falo até da parte defensiva, é que assim, se a gente parar para analisar um Flamengo do ano passado, do ano retrasado, principalmente Libertadores, gente, tomou 2 gols do Alcas, tomou gol do Nublense, os adversários você citou aí, tomou gol do Milionários, tomou 3 do Olímpia. Era impressionante. A gente está falando de Alcas e Nublense, está falando de times desse nível aí. Sim, tomou pressão no final, sim, tomou bola na trave, mas durante o jogo não passou muito susto. Acho que o posicionamento de Léo Pereira, de Léo Ortiz, enfim, principalmente para falar dos 2 zagueiros, isso, né? Tem Pulgar, eu acho que... assim, por isso que eu não concordei com você. Eu entendo que quer dizer, eu tinha muito bem posicionado. Nós estamos falando de um técnico que trabalhou com técnicos da Europa e com o Simeone, que é um mestre
de posicionar sistemas de marcação, o time ultra competitivo. Ele fala na entrevista sobre a dificuldade que é manter o time sendo tão competitivo. Elogia a competitividade do time, por isso eu acho que não faltou mobilização. Eu acho que as características dos jogadores não ajudaram o time ser mais construtivo e acho que faltou inspiração. Acho que foi um dia que individualmente os laterais não funcionaram, os volantes criaram um pouco, os jogadores que atuavam atrás do centroavante do Bruno Henrique também não construíram um pouco, os jogadores que têm drible não conseguiram os dribles. Tanto que na primeira jogada em que sai do lado de campo com 2 jogadores dentro da área, com uma dobra de atacantes, o Flamengo foi lá e fez o gol. Agora, a diferença do ano passado e do retrasado para esse ano é que esse time do Flamengo, mesmo sendo um time tecnicamente de nível muito elogiável e sendo o melhor elenco da América do Sul, tem um comportamento do time de operários. Tem. O time do Jorge Jesus, que é diferente desse, não estou querendo comparar, só porque eu estou falando porque é a melhor versão do Flamengo de 19 para cá, né? E talvez o futebol brasileiro. Para mim é melhor, é uma questão de opinião. Era um time que tinha um comportamento de operário. Havia as estrelas ali, brilhavam no discurso, mas na hora de jogar, era todo mundo jogando para o coletivo, todo mundo muito intenso, todo mundo disputando cada jogada. Ano passado não era assim o Flamengo. Como não foi ano retrasado, aí a gente falava, não, o elenco toma conta, trocou de técnico, o técnico não dá conta, o técnico funcionou aqui, não funciona ali, e vem o xerifão, e vem o português que muda tudo, e vem o português que dificultou no Flamengo contra o Corinthians, e chega o Dorival, que é administrador de elenco, e chega o Renato, que é o cara que o elenco... Mas o time não se mantinha competitivo, com intensidade, brigando por cada bola, inclusive quando joga mal, em todos os jogos. O time do Flamengo, por enquanto, com o Felipe briga. Eu acho que para mim essa é a grande diferença. E briga o Arrascaeta quando entra, e o Gerson, não preciso nem falar da temporada que vem fazendo, e o Pedro sempre brigou e vai continuar brigando. Tanto é que o jogador que não estava tão afim de brigar por todas as bolas, foi pro Cruzeiro. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que a coisa está muito bem... O perfil é outro. Exatamente, a coisa está muito bem estruturada, o que tem a ver também com a mudança de diretoria, tá? Sim. Não é só com o treinador é essencial, mas você precisa ter todo o respaldo além do técnico, né? Ambiente. Então, assim, eu vejo, óbvio que não sei se o Flamengo vai ganhar o campeonato, não vai ganhar o campeonato, mas quando você olha a postura, capacidade do técnico mostrada até agora e histórico dele como jogador, e qualidade do elenco, eu acho que o flamenguista tem todo o direito de estar bem otimista. O Calçade fala em um momento, né, em ambiente. O Flamengo, os tais jogos que não venceu em estreia, o Flamengo perde para o Alcas, o técnico era o Vitor Pereira. Não dá para comparar com o que vive o Felipe Luiz. O Flamengo empata com o Milionários em meio a uma guerra de estreia da Libertadores. Tem que poupar para pegar o Nova Iguaçu. O Tite não é exatamente a cara do Flamengo. O tempo. Então, o papo já é outro com o Felipe Luiz. E me agrada muito quando ele vira. Ele não tenta subverter a lógica de falar, não, a gente jogou bem porque a gente veio aqui e venceu. E jogar. Não, ele vira e fala. Ele ainda fala, não estávamos refinados, para usar o termo que ele usa, né? É isso. O posicionamento e ocupação de espaço não foi bom. A gente precisa rever esses próximos jogos. Isso, eu só discordo quando ele fala que foi uma atuação esplêndida da linha defensiva. Eu acho que a atuação esplêndida, como o Jean bate na tecla aqui desde o início, não te permite aqueles 10 minutos finais. A atuação esplêndida, mas tudo bem, talvez ele querer elogiar o que vem sendo o histórico recente da defesa. Agora, ele está muito ciente do que está acontecendo. Ele não está brigando com a visão pública, porque ele precisa defender seu trabalho. Ele não está com as costas na parede, porque a diretoria está mandando focar. Então, isso tudo muda. É muito mais tranquilo você avaliar e virar e falar, ganhamos, isso era importante, e passar ali tudo que está errado. Agora, me parece claro que até ele, sobre a falta de mobilização, que você falou que discorda, não é que o jogador está desinteressado, mas o erro técnico, ele parte de uma postura amorosa, ele parte de um... Não acho. Eu acho que pode partir, mas não necessariamente. Talvez seja quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas... Acho que eventualmente o Flamengo já começa numa circulação, acho que o Calçade fala isso no início, já começa numa circulação lenta. Isso é detectado antes da gente detectar que o cara está mal tecnicamente, que ele erra uma, duas, 3 vezes. Então, o Flamengo do início do jogo, é o que eu comparo muito com a situação do Inter. O Flamengo teve erros no primeiro tempo. Mas a circulação lenta, mas era o Flamengo que estava tentando jogar, estava ali, mas não conseguia. A circulação lenta não tem a ver, está explicado na entrevista dele, apesar de não ter dito diretamente. E o Calçade falou, como tinham 4 jogadores enfiados ali
e o Flamengo não tinha se preparado para atuar entre linha de 5 e linha de 4, os jogadores que recebem a bola ficam procurando a jogada mas eu e não acho tem que... a jogada ali Quais pronta. São os quatro, quais é são por os isso que quatro a circulação é lenta, é a procura, porque não, mas o movimento não é mais gerado intuitivamente. Aí você tem que ter inteligência para sair para receber. Você tem 4 jogadores ali. Do jogador individualmente ali. Quem são os 4 jogadores de frente do Flamengo que começaram o jogo? Luiz, os 3 de velocidade, Luiz, o Bruno. Henrique, Michael, Cebolinha e Bruno. Você falou de jogador de 3. Você detecta rápido. Eles já estão em posicionamento diferente. Né? Quem está caído por dentro não tá de lado pro gol. Está quase que de costas. Então, mas fica... Aí eu discordo que isso tem a ver com a linha de 5. Você consegue circular a bola rápido com uma linha de 5, você pode não conseguir penetrar. Você consegue tentar girar. Agora, você demorar a entender, a mudar, isso foi demorar. O Flamengo foi mudar o posicionamento dos caras que estavam por dentro com 20, 25 minutos. Passaram os melhores momentos aqui agora, tem a finalização do Michael, quase que de cara pro gol. É por ali que o Michael cai finalizando? É que eu acho que... Assim, então, ali já é uma mudança que... Eu gosto de jogo com circulação rápida. Você muda o posicionamento e ele circulou. Eu acho que os jogadores estavam procurando porque a coisa não estava andando e por isso você diminui a circulação. Circulação rápida, ela tem como objetivo, principalmente quando os jogadores se movimentam na frente, para receber, achar... O cara sai, por exemplo, tá um Arrascaeta, ele vem aqui, recebe entre a linha, viu? Pum, passe rápido. O cara tá procurando. Não tem. Tem outro tipo de circulação. Então ele fica olhando o jogo. Mas e quando não tem, eu estou escalado. Por que eu não posso? Isso faz a discussão. Eu não estou dizendo o seguinte, jogue como Arrascaeta. O mundo não funciona assim. Você está falando da iniciativa de posicionamento de jogador. Claro. E eles são inteligentes o suficiente para entender rápido que não deu. Tem coisas, por exemplo, a gente está falando de um time simplório, Deportivo Táchira. Então, quando a bola do Flamengo está do lado direito, o lado direito tinha muito mais peso que você tinha ali. O Varela procurava mais o jogo com o Ayrton Lucas. Então, o jogo por ali. Você tinha Michael naquele setor, jogo por ali. Luiz Araújo, naturalmente, cai por esse lado, jogo por ali. Tá bom. Aí o adversário vem. Cara, você circula um pouquinho mais rápido, você pega o lado oposto. Cara, para isso acontecer, mas demorou uma enormidade. Você busca o lado oposto. Principalmente, cara, são caras inteligentes. Caras que já jogaram em muitos lugares. Se eu tenho um 5-4-1, eu preciso inverter o corredor rápido. Porque quando essa bola é invertida, ela pega a defesa se movimentando, a chance de mano a mano do lado oposto é gigante. Pô, tô lá com o Cebolinha, todo mundo aqui do lado direito. Pô, eu vou inverter a bola. Inverter a bola não, necessariamente não quer dizer que você vai ter alguém capaz de dar um passe de uma lateral para outra. Você pode passar pelos volantes, rápido. A bola chega. Cara, aí eu pego Cebolinha numa situação de mano a mano. Agora, se eu vou lento, a defesa faz assim, os 5. E os 4 do meio de campo vão. Qual é o objetivo? Finalizar. Você tem que resolver esse problema no jogo. Em boas condições. Finalizar. Sem chutar no gol, você não vai ganhar o jogo. Menos que o adversário marque contra para você. Então você tem que ter finalização. Tá bom. Como é que eu chego a ela? No caso do Flamengo, deste Flamengo de hoje, e de várias escalações, é com posse. Para ter mais posse de bola e eu preciso gerar finalização. Para ter posse, tem que ter passe. Passe sem posse não funciona. Começou errado no passe. Tem muitos erros, bola simples. Isso é um problema. Você tem posse, passe, aí vem a chave de tudo. O movimento. Cara, se eu não tenho um time que se movimente, meu passe não vai sair, minha posse vai morrer e eu não vou ter finalização. Então, assim, era um movimento, cara. Para um deles, que fosse um. Para mim, esse cara é o Luiz Araújo. Que eu consigo, Michael fica aqui desse lado, Cebolinha também sabe fazer isso. Vem aqui desse outro lado, um dos dois. Cara, busca ali jogar com o teu companheiro, porque aí nós vamos criar um movimento. Quando você cria um movimento, você induz ao erro um time que é simplório. Quando você fica esperando a bola no pé, o simplório colhe em você. É mais fácil jogar. Eu acho que é aí que aí que a gente pode pedir um pouquinho mais para o Flamengo. Pensando o quê? Numa Libertadores que o jogo tem que melhorar sempre. Né? Até porque, com o elenco que tem o Flamengo, qual é o time que você tira? Os jogadores que estavam fora da partida hoje, eu vou considerar o Pedro, está um tempão fora. Pedro, Arrascaeta, não tinha o Gerson, não tinha o Danilo, o Plata. Qual é o time que você tira a gente desse calibre
e ainda consegue ir para campo jogar. Outros vão sentar e chorar. Nesse nível não, Sim. mas um time que você pode mudar vários jogadores e jogar bem é o Palmeiras. Pois é. E a gente vai falar sobre o Palmeiras daqui a pouquinho, mas já no próximo bloco, o empate do Bahia com o Internacional. Ó, o Bahia jogou bola, hein? Bahia foi bem. E teve o adversário mais difícil de todos os brasileiros. Como é que é? Mas aprendeu que não pode vacilar em competição grande. Aproveitar mais a chance de gol. Dois jogos do muitas Inter em oportunidades. poucos dias contra adversários dificílimos e o Inter